Em Ezequiel capítulo 28, a Bíblia relata a profecia de Ezequiel contra o perverso rei de Tiro, mas a maioria dos estudiosos concorda que a mensagem de Ezequiel é mais do que o rei, é sobre o maligno por trás das atividades do rei, Satanás. Princípios socialistas e comunistas são as doutrinas de demônios disfarçados de esperança e ajuda ao proletariado, o povo marginalizado ou da classe trabalhadora. É um sistema maligno a ser temido profundamente, enraizado no engano, prometendo um governo do povo, mas enganando o despotismo, entregando ao despotismo. Foi responsável pela morte e empobrecimento de milhões ao longo do curso da história. E é muito interessante ver que há artigos recentes da World Net Daily que observaram que existe um lugar na América que, apesar da natureza desprezível do comunismo, mas goza de uma popularidade desenfreada. É o lugar onde o livro de Marx, o Manifesto Comunista, é o livro mais popular hoje em dia. Aonde? Você poderia perguntar. A resposta é nas universidades americanas. Marx, um escritor, ele afirma que não é apenas Marx que se pode encontrar nos ambientes acadêmicos. Você também encontrará os seus seguidores décadas atrás. Esse mesmo meio de comunicação, News World Report, do Zella, também relatou que havia 10 mil professores marxistas. Você está alarmado? Nós deveríamos estar. Estamos vendo um ataque sem precedentes à liberdade de expressão. O ateísmo e o humanismo prosperam, enquanto o cristianismo é depreciado e desprezado entre as elites intelectuais. Igrejas progressistas. Marx afirma que existem igrejas que foram contaminadas com a ideologia marxista, falando do cristianismo, embora muitas igrejas cristãs progressistas frequentemente aplaudam e elogiem os princípios socialistas. Bom, há apenas uma pequena diferença entre o socialismo e o comunismo. E a igreja tem tradicionalmente e corretamente condenado esse sistema de pensamento. E olha, eu digo a você que a igreja, sem perceber, tem permitido o viés da mensagem marxista penetrar no seu meio. Nós temos que ter cuidado, porque os humanistas infiltrados, os pensamentos humanistas infiltrados nas igrejas têm disseminado pensamentos marxistas. Então, as igrejas progressistas estão repletas de influência socialista e comunista. Elas veem Jesus como um revolucionário e não como alguém que lida com o pecado de maneira tradicional, mas de uma maneira material. O reverendo Mark Critch, ele é diretor da Liga Cristã de Ação lá na Carolina do Norte e foi pastor por 20 anos. E antes de assumir essa posição, ele serviu em 5 diferentes igrejas batistas no sul da Carolina do Norte e uma batista independente em Nova York. Vale lembrar que ele ressaltou, no seu programa diário, com comentários sobre questões sociais, dessa cosmovisão cristã e uma fonte de referência, nessa questão, nessa área. Eu quero também lembrar aqui que existe no meio cristão uma tendência a se colocar a igreja como uma entidade, uma sociedade filantrópica, em algumas situações como uma entidade democrática, onde as decisões devem ser participativas, todos têm direito de opinar e de decidir, enquanto que o governo de Jesus Cristo é o governo do Messias,
O reino de Deus estabelecido na terra não é uma democracia, é uma teocracia, e deve sim ser respaldado pela palavra de Deus. A igreja, as suas decisões devem estar respaldadas pela palavra de Deus. As decisões da igreja e tudo que acontece na igreja tem que estar inserido no contexto da palavra do Senhor, porque Deus, ele é o Senhor da igreja. É Ele que a igreja é do Senhor, não é da comunidade. Nós não somos os donos da igreja, nós somos membros de uma igreja em cujo Senhor, Yahvé, é o dono dela. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, é o que afirmou o Senhor. Então o inferno só vai ser impedido de entrar na igreja se esta igreja for do Senhor, porque se ela estiver sobre o comando humano, sobre filosofias e ideologias humanistas e marxistas, ela vai sim ser invadida pelo mundo, não apenas pelo mundo, mas por Satanás e todos os seus asséculos. Então vamos lembrar que nós temos um compromisso com Deus, enquanto participamos da igreja, enquanto trabalhamos e labutamos na obra e fazemos a vontade do Senhor, buscamos fazer a vontade do Senhor, nós estamos inseridos em um contexto da igreja do Senhor, o qual Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então Ele é quem concedeu dons aos homens, né? Então é a igreja que o Senhor estabeleceu, é a igreja do Senhor, e esta igreja é invencível. Deus abençoe, um bom dia, shalom, shalom.